Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveita a nossa promoção e assina o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Este é o som de O Domínio da Guerra, que também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais. Eu sou a Maria João Simões e isto não se fazia sem o Major-General Arno Moreira. Muito bom dia a todos. Bom dia, bem-vindo. Esta primeira semana de junho foi dominada pelo ataque surpresa que a Ucrânia, utilizando mais de uma centena de pequenos drones, conduziu sobre 4 bases aéreas no interior do território russo. Os alvos foram os aviões bombardeiros da Força Aérea Russa, um dos componentes da tríade da estratégia nuclear do Kremlin. General, que leitura devemos fazer de tudo o que se passou e que consequências terá isto no curso da guerra? Ainda esta noite tivemos um ataque a Kiev. É verdade. Bom, Maria João, eu hoje não trago segredos para contar. Ou pensava que ia começar por aí. Não. Mas em compensação trago uma história. Era uma vez. Era uma vez. Eu gosto muito de contar histórias, como sabe. Bom, em todas as histórias nós precisamos de um local e precisamos de personagens. O local escolhido para esta história é Chelyabinsk. Não sabemos, ninguém sabe onde é Chelyabinsk, mas os russos sabem. Chelyabinsk é uma cidade russa junto dos Montes Urais, com mais de 1 milhão de habitantes. Situa-se naquilo que é o coração industrial da Federação Russa. Portanto, já temos um local, Chelyabinsk. Agora precisamos de introduzir personagens. De construir a história. O primeiro personagem que nós trazemos para aqui chama-se Artyom. Isto é um nome que não lembra nada, parece um nome inventado, mas personagem chama-se Artyom. E o que é que faz Artyom? Artyom está em Chelyabinsk e tem um barracão, enfim, chamar barracão, talvez um armazém. Tem um armazém com uma certa dimensão, onde faz a montagem de casas pré-fabricadas. Não são bem casas, são mais aqueles abrigos de jardim com um telhado de zinc. Pois Artyom é a personagem central aqui da nossa história. Bom, Artyom contactou um conjunto de condutores de caminhão, porque Artyom não tem só o armazém, não faz só a montagem, também tem caminhões. Este Artyom é uma pessoa cheia de recursos. Contratou um conjunto de condutores para lhe levarem os caminhões com as tais casas pré-fabricadas para vários pontos da Rússia, porque o seu negócio está em expansão e tem clientes em todo lado. Tem clientes em todo lado e precisa distribuir os seus produtos. Bom, nesta altura vamos fazer um zoom out para verificar que há 5 caminhões junto do armazém. E agora fazemos um zoom in sobre uma segunda personagem. Esta segunda personagem chama-se Alexander e é um dos condutores dos caminhões. Tem 37 anos, foi contratado por Artyom para levar um desses caminhões carregado de casas, destes abrigos de jardim, para a região de Murmansk. Acertam o preço entre si. Artyom pega no caminhão e lá vai Artyom para Murmansk. Não existe uma morada muito específica onde entregar a mercadoria que vai na parte de trás dos caminhões. Ele sabe que tem que ir para Murmansk e que será contactado durante o caminho para saber o sítio exato, porque o tal cliente que vai receber as casas irá buscá-lo e indicar exatamente onde é que quer as casas. Bom, então o nosso amigo Alexander vai por ali, ainda são uns milhares de quilómetros, e quando está a aproximar-se da região de Murmansk, recebe um telefonema do tal cliente, que lhe diz que o ponto de encontro é junto de uma estação de serviço da Rosneft.
E ele vai parar o caminhão junto da estação de serviço de Rosneft e fica à espera que o tal cliente apareça para lhe indicar o local certo. Exato, preciso, sim. Neste momento abrem-se os telhados das casas de pré-fabricadas que estavam na traseira do caminhão e começa um enxame de drones a sair dali. Bom, estamos já a ver que história... Onde é que isto nos vai levar? Onde é que isto nos vai levar? Esta história repete-se em 3 outras regiões, todas elas muito distantes da Rússia. Mas lembremos-nos, os nossos ouvintes não perceberam o detalhe que eu tinha falado em 5 caminhões. Ora, o nosso Zoom agora já só apanhou 4 caminhões. Porquê? Um dos caminhões explodiu no caminho. O que ia para a zona mais longe, a cerca de 6 mil quilómetros, explodiu do caminho e não chegou ao céu. Bom, esta é uma história interessante que mostra aqui um conjunto de dificuldades técnicas que não são fáceis de explicar. Não são fáceis de explicar. Porquê? Não são fáceis de explicar porque as casas, os tetos tinham que abrir automaticamente, quer dizer, tinham que estar dotados de mecanismos para poderem ser abertos. E não foram abertos pelos condutores, foram abertos à distância. Por outro lado, os drones não dispunham aqui do apoio dos satélites Starlink. Portanto, os próprios drones tiveram que ser comandados a partir das redes de telecomunicações móveis normais da Federação Russa. Isto implica também aqui mais um grau de conhecimento técnico elevadíssimo para isto. Bom, o resultado desta cena: 117 drones ucranianos foram impactar contra 40 bombardeiros estratégicos. Uns ficaram danificados, outros ficaram completamente destruídos. As imagens do dia 2 e do dia 4 de junho não nos enganam. 8 bombardeiros estratégicos Tu-95 destruídos, 4 TUs 22M3, que são supersónicos, destruídos, um avião de transporte militar AN-12 destruído e muitos outros aviões danificados. A moça foi grande. Acontece que alguns destes, a análise depois, imagem a imagem dos vídeos, permite ver que alguns destes bombardeiros estratégicos, que têm, portanto, capacidade de levar ogivas nucleares, estavam armados no momento deste impacto. Isto é, tinham mísseis de cruzeiro X-101 destinados às cidades ucranianas, o que reforça ainda mais esta ideia da legitimidade deste ataque, porque estes eram os aviões que, não levando cargas nucleares, têm levado os mísseis de cruzeiro para atacar as cidades ucranianas. Houve uma espécie de grande silêncio na Rússia. O próprio vice-ministro Ryakov veio dizer que iriam ser todos reconstruídos, que não havia aviões destruídos, que iriam ser todos reparados. Como se nada tivesse acontecido. E Putin esteve calado durante 48 horas. Bom, e, portanto, isto teve um enorme impacto. É uma operação assimétrica, brutal, talvez no top das 10 ações de guerra assimétrica conduzidas em todo o mundo e que mostram mais uma vez que a distância não é para a Ucrânia um problema. Encontrará sempre uma forma de fazer chegar os seus minúsculos drones para destruir os gigantescos bombardeiros estratégicos da Federação Russa. Entretanto, no início desta semana teve lugar em Istambul a segunda ronda negocial entre as delegações da Rússia e da Ucrânia. A Federação Russa entregou finalmente o seu memorando sobre as condições para um cessar-fogo. A reunião demorou pouco mais de 1 hora. General, o que há a reter deste encontro? Bom, a primeira... As condições são... Sim, bom, na verdade esta reunião esteve para não acontecer, porque a Ucrânia tinha entregue o seu memorando com uma semana de antecedência e a Federação Russa não queria entregar o seu memorando. Porquê é que a Federação Russa não queria entregar o seu memorando? Só o queria entregar no local, presencialmente, para forçar a delegação ucraniana a estar presente. A Federação Russa queria necessariamente a presença.
E para que pudesse assegurar essa presença, disse que só o entregaria o memorando durante o encontro direto. Mas porquê é que a Federação Russa queria esta presença? Para a sua narrativa do processo negocial. Se tivesse havido só uma reunião, não tinha havido um processo negocial. Era só uma. Assim, era só duas, já é um processo. Com duas, já não é uma coisa, é um processo. Isto faz parte da narrativa russa para, quando se tornar impossível fazer avanços, acusar a Ucrânia de que interrompeu um processo negocial em curso. Muito interessante. Mas que, na verdade, serviu mais para entregar o memorando, não é? Foi só para entregar o memorando, porque uma hora também não dá para mais nada. Mas eu chamo aqui a atenção para aquilo que é a estratégia negocial russa, e nós temos que perceber a estratégia negocial russa, senão andamos permanentemente a ser enganados. A estratégia negocial russa é haver duas negociações simultâneas na mesma sala. Não é haver uma negociação. A Rússia traz sempre dois processos negociais simultâneos. Um dos processos é para não ser tocado, para não haver avanços. E o outro é para justificar as reuniões. Isto já aconteceu com os Estados Unidos. As reuniões eram sobre a paz na Ucrânia, mas ela introduziu simultaneamente a questão das relações com os Estados Unidos. Portanto, ela não avançou nada relativamente à Ucrânia, mas avançou no processo com os Estados Unidos. E, portanto, isso permite, no final, ter um comunicado simpático sobre os avanços conseguidos na reunião. Mas, na verdade, não houve uma reunião, houve duas reuniões. Uma sobre os interesses com os Estados Unidos e outra com os interesses sobre a guerra da Ucrânia, que não teve avanços. Ora, neste processo é exatamente a mesma coisa. O que é a Rússia traz como estratégia negocial? Não pegar na questão dos avanços do cessar-fogo, mas avançar naquilo que são as questões de natureza humanitária, porque isso permite à Federação Russa mostrar, estão a ver como um processo negocial tem sucesso, tem resultados concretos. Andamos todos enganados porque não estamos a ver esta estratégia das duas negociações, uma que não avança e a outra que justifica a existência do processo negocial. É extraordinário e era importante que todos nós, quando falamos no sucesso, estamos a pensar que é no sucesso das negociações sobre o cessar-fogo e a paz na Ucrânia, que não é. É no outro processo que a Federação Russa procura levar ao mesmo tempo. Bom, vieram os memorandos. E agora temos os dois memorandos. Eu vou começar talvez pelo memorando ucraniano. Nenhum dos memorandos traz verdadeiramente surpresas. Vamos começar pelo memo ucraniano. O memorando ucraniano assenta num princípio que era o princípio que os Estados Unidos também já tinham definido, que era, vamos começar por um cessar-fogo completo. Terrestre, aéreo e naval. E vamos aproveitar o cessar-fogo para, a partir daí, iniciar um processo para encontrar uma paz justa e duradoura. Bom, a Ucrânia não prescinde de duas coisas. São as questões de natureza da sua soberania e as questões de natureza territorial. O que são as questões da soberania? A Ucrânia não aceita ser um país neutral à força. Diz que esta é uma opção sua de escolher as alianças onde se integram. E não aceita que seja imposto um número ou outros parâmetros que limitem a sua capacidade de defesa. E depois há a questão territorial. E aí a Ucrânia é, do meu ponto de vista, bastante realista. O que ela diz é: não vão ser reconhecidos internacionalmente os ganhos que a Federação Russa fez desde 2014. A linha de contacto é a linha que vai permanecer como linha de cessar-fogo e, a partir daqui, vamos negociar qual é a solução final. Portanto, é uma solução que me parece. Mas isto choca logo com o memorando do Agora Kremlin. Temos o memorando russo. A parte dos territórios o memorando russo não traz nenhuma novidade, porque tem esta visão maximalista de tornar a Ucrânia um Estado exíguo, desmilitarizado,
não nuclear, não soberano nas suas opções, das suas alianças, sem capacidade de se defender ou até de ser defendido por questões exteriores pela comunidade internacional. Uma Ucrânia neutra, não é? Nova, mas há uma coisa nova. É que traz duas opções. Isto ainda nós não tínhamos. É uma outra. São duas alternativas para o cessar-fogo. A primeira é aquela que eu chamo a alternativa da cedência territorial. O que é isto? A Rússia aceita o cessar-fogo desde que as tropas da Ucrânia retirem das quatro regiões completas, não apenas da parte ocupada dessas regiões. Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson. Só que este é o aspecto. Eu espero que nós já tenhamos olhado para estas regiões. Na sua totalidade, estas regiões têm partes a norte do Dnipro. O que significa que na região de Zaporizhia e de Kherson, a Rússia passaria a ficar com territórios a norte do Dnipro. Ora, o Dnipro é o grande obstáculo que impede a Federação Russa de ir tomar Odessa. A partir do momento em que ficasse com territórios a norte do Dnipro, era um passinho enquanto chegasse a Odessa. Portanto, este cessar-fogo seria apenas uma maneira de a Federação Russa começar a transpor forças para norte do Dnipro. É só para vermos como isto é interessante, este jogo. Portanto, este era a primeira, é o da cedência territorial. Opção. Sim. A segunda é o da desmobilização militar da Ucrânia. Isto é, a Ucrânia deixa de poder movimentar forças dentro do seu território, acaba com as mobilizações para poder recompletar as suas forças, termina a ajuda militar estrangeira à Ucrânia, inicia o processo de desmobilização para ficar sem soldados e exclui a presença de forças estrangeiras, ou seja, acabar com as forças armadas ucranianas. Portanto, a única novidade foram estas duas alternativas. Sim. As duas alternativas são exatamente a mesma coisa. Coincide em não dar nenhumas condições de defesa à Ucrânia para ela poder sobreviver como Estado autónomo. E isto, para terminar, há aqui um aspecto que me parece importante. Mais uma vez, enganar-nos a todos, que é, quando nós lemos as condições, isto não é um memorando para ser aceito pela Ucrânia. Não é pelas condições inaceitáveis só. É porque muitas das cláusulas do memorando não têm nada a ver com a Ucrânia. Quando se fala no memorando das razões profundas, das causas profundas, isto tem a ver com o alargamento da NATO. Ora, a Ucrânia não manda no alargamento da NATO. Quer dizer, retirar outra vez a Finlândia e a Suécia não depende nada da Ucrânia. Por outro lado, o levantamento das sanções económicas não depende da Ucrânia. É só o sistema internacional que tem que ser convocado para isso. E depois o reconhecimento internacional das regiões ocupadas é o reconhecimento internacional, também não tem nada a ver com a Ucrânia. Isto é, a Rússia convoca exclusivamente para as negociações a Ucrânia. Mas depois apresenta coisas que têm que ser negociadas com a comunidade internacional. E, portanto, enfim, há muita gente que se anda a deixar enganar por este canto russo que não quer mais do que a destruição completa da Ucrânia. A nossa cortina de fumo de hoje aborda o inesperado telefonema na quarta-feira entre Vladimir Putin e Donald Trump. General, então Peskov não nos tinha garantido na semana passada que não estava previsto nenhum telefonema entre os dois líderes. O que é que isto nos diz sobre a evolução do conflito? Grande surpresa, muito fumo saiu nestes telefones, porque isto não estava nada previsto. Putin tinha sido acusado de ser um louco pelo presidente Trump, tinha mostrado a sua zanga a dizer: eu não quero receber mais telefonemas de Donald Trump. Mas esta noite já teve outro discurso. Afinal falaram outra vez por causa daquilo que tinha sido ataque de Kiev. Bom, só que Trump foi para as redes sociais, como é costume, depois desta conversa de 1h15, e escreveu coisas que são, do meu ponto de vista, inaceitáveis. Isto é, ele diz o seguinte:
Discutimos o ataque da Rússia, o ataque aos meios estratégicos da Rússia, além de outros ataques. Foi uma conversação boa. Este boa conversação aparece em todos os tweets de Trump. Mas não foi uma conversação que leve necessariamente a uma paz imediata. O presidente Putin disse, e disse de forma muito veemente, que terá que responder ao recente ataque às suas bases aéreas. Então agora Trump transformou-se no porta-voz do Kremlin. Aceita ser Trump o porta-voz do Kremlin? É que Putin não o disse ao povo russo. Putin não o disse ao povo russo. Utilizou a voz de Trump para se dirigir ao mundo a dizer que vai retaliar. E Trump presta-se a esta figura. Não percebe que está a ser uma marionete. Está a ser uma marionete. É que, como eu digo, Putin não falou nada aos russos. Utilizou Trump como o seu porta-voz para que Trump dissesse ao mundo que iria haver uma retaliação. Isto é absolutamente extraordinário, como Donald Trump se deixa instrumentalizar pelo Kremlin. Esta semana o nosso ponto de mira desloca-se para Glasgow, onde na segunda-feira o primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou uma nova revisão do conceito estratégico de defesa. Major-General, o que é que se destaca neste documento? Havia um conceito estratégico de defesa de 2021. E talvez seja importante mostrar o que é que se dizia, o de 2021. Portanto, agora temos para compararmos com o 2025. O de 2021 recomendava que se olhasse com atenção para o Indo-Pacífico e para as alianças que o Reino Unido deveria ter com o Japão, com a Austrália, com a Índia e com os Estados Unidos. Este era o de 2021. Agora o de 2025 acabou o Indo-Pacífico. Regressa tudo à segurança do Reino Unido. Para vermos como é que as coisas evoluíram em 2021 e 2025. E o que é que prevê este conceito estratégico? Um reforço, ainda não muito significativo, do número das suas forças militares, do ponto de vista dos efetivos, mas uma postura nuclear completamente diferente. O Reino Unido propõe-se construir 12 submarinos de ataque. 12 novos submarinos de ataque para instalar os seus sistemas de resposta nuclear. E vai acelerar a produção para um submarino em cada 18 meses. É uma coisa absolutamente isto quer dizer muito, isto significa muito, não é? Além disso, dedicou uma quantidade que é superior a 15 mil milhões de euros. Isto é um número brutal. Para rever todo o seu programa de ogivas nucleares. E, além disso, vai construir 6 novas fábricas de munições e também de mísseis para produzir 7 mil mísseis com longo raio de ação. Em 2021, não havia nenhuma preocupação de segurança com a Inglaterra. Era o que é que nós vamos fazer no Indo-Pacífico. E em 2025 é a capacidade estratégica nuclear do Reino Unido, porque o Reino Unido se sente verdadeiramente ameaçado. E devíamos pôr os olhos, se calhar, neste exemplo. Devíamos pôr os olhos neste exemplo. General Arnaud Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Prazer. É sempre. Um bom fim até de para a semana. Muito obrigado.